Olá, você que nos ouve, que nos assiste. Olá, Alicia. É um prazer estar de volta. E hoje nós temos um tema muito importante: as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos ao interpretar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de conduta, é a nossa orientação, é com base na Bíblia que nós sabemos um monte de coisas. Portanto, é fundamental saber interpretar a Bíblia. Quando a gente não interpreta direito, os problemas aparecem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alicia, dê o seu olá para quem está nos assistindo aqui. Olá a todos vocês, bem-vindo aqui mais uma vez para mais um dos nossos comentários, discussões, coisas novas, ensinamentos sobre a Bíblia. Vem junto com a gente. E não esquece, like, sininho, manda para alguém, traz mais gente para estar aqui aprendendo junto coisas da Bíblia. Ok. Então, antes de começar a falar sobre o tema, solta a vinheta. O tema de hoje é desafios para interpretar a Bíblia. E lembro a você que está nos vendo aqui que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus nos conta aquilo que nós não sabemos ou não poderíamos saber se Ele não tivesse nos mandado o texto da Bíblia. E mandou como? Inspirando autores, inspirando pessoas a escreverem aquilo que o Espírito Santo orientou essas pessoas a escrever. Então, sem a Bíblia, nós não saberíamos, por exemplo, que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não saberíamos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Não saberíamos como seria o final dos tempos. Nós não teríamos como obter essas informações sem ter a Bíblia. Então, a Bíblia é a base da nossa fé, no sentido que é nela que nós temos as informações que são fundamentais e necessárias para a gente exercer a nossa fé. Mas não é fácil de interpretar a Bíblia. E é fundamental interpretar bem. Porque quando você interpreta mal, você pode gerar problemas para a sua vida espiritual e para a vida espiritual das outras pessoas. Um bom exemplo histórico disso é no século XVIII, as interpretações da Bíblia que davam origem à defesa da escravidão. É impensável para um cristão defender a escravidão. No entanto, muita gente defendeu a escravidão no século XVIII, pessoas cristãs com base em interpretações erradas da Bíblia. Esse é um cuidado que temos que ter, interpretar bem a Bíblia. Não basta dizer, tudo que eu falo é fundamentado na Bíblia. Pode ser fundamentado na Bíblia, mas se for fundamentado com base numa interpretação errada, você pode se perder. Então, é muito importante que a Bíblia seja bem interpretada. E ela é muito abusada, infelizmente, de todas as maneiras. Eu me lembro uma vez conversando com um rapaz que era seminarista, e ele estava dizendo que o cristão é proibido para o cristão dançar. Por exemplo, um casal, marido e mulher, dançarem. Eu perguntei para ele, aonde está escrito isto na Bíblia? E aí ele respondeu, está aqui. E o texto era o seguinte, fujam da aparência do mal. Mas eu disse para ele, mas quem disse que um casal casado dançar é a aparência do mal? Você está dizendo isso. É na sua cabeça que esse mal está, na minha não está. O texto bíblico não te dá suporte para isso. Ele ficou me olhando arregalado, porque na cabeça dele era claro, não podia dançar,
Porque não dançar era fugir da aparência do mal. Porque na cabeça dele, dançar era o mal. Então, ele fez uma interpretação da Bíblia que não se sustentava. Claro que aí é uma coisa sem muita importância, mas esse tipo de coisa levada ao extremo pode trazer consequências desastrosas, como foi o caso da defesa que cristãos faziam da escravidão. E há três desafios importantes, Alicia, que a gente enfrenta ao interpretar a Bíblia. O primeiro é a diferença de tempo entre os autores e nós. Há muito tempo de diferença entre a época em que a Bíblia foi escrita e a época de hoje. Isso, naturalmente, traz um desafio. Segundo, os gêneros literários utilizados. E o terceiro é a visão do mundo de quem interpreta. Vamos ver o que é isso na prática. A Bíblia retrata costumes das épocas em que os autores dos textos viveram. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos uns 1.500 anos antes de Cristo. Como nós temos 2.000 anos depois, nós estamos a 3.500 anos dos textos mais antigos e a cerca de 2.000 dos textos mais novos, que são os textos do Novo Testamento. Então, nós temos de 2.000 a 3.500 anos entre o autor, que escreveu um texto, e nós. Ora, não é mole, é muito tempo. A vida, 3.500 anos atrás, era completamente diferente. Eles viviam em sociedades patriarcais, quase não havia cidades, eram populações nômades, foi assim a vida de Abraão. E aí você pega pensamentos, ensinamentos que se aplicaram 3.500 anos atrás, e quando você tenta trazer para hoje, sem você fazer uma análise crítica do que está sendo feito, você pode gerar problema. Vou dar um exemplo. Nos tempos bíblicos, a mulher era uma propriedade. Ela começava a propriedade do pai, se o pai morresse, ela era propriedade do irmão mais velho. Aí vinha a família do noivo, fazia um acordo com a família da noiva, a família do noivo pagava um dote, e, ao pagar um dote, comprava a mulher. A mulher ia para a família do noivo. Agora ela era propriedade da família do noivo. Então, ela casava e virava propriedade do marido. Se o marido morresse, ela era propriedade do filho. Se não tivesse filho, ela era propriedade do irmão mais velho do marido, e assim por diante. Ora, você não pode aplicar este princípio no mundo de hoje, onde as mulheres têm total independência, direitos iguais, e é justo que elas tenham, trabalham, muitas famílias, as mulheres são o arrimo da família. Como você vai aplicar estes princípios, esta forma de viver a realidade hoje? Um outro exemplo, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que Moisés nos transmitiu, é não adulterarás. Como você fala de adultério numa sociedade poligâmica, ou seja, em que um homem podia ter várias mulheres? Jacó, neto de Abraão, teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Como é que você lida com o conceito de adultério nesta sociedade? O conceito de adultério na sociedade de Jacó não pode ser igual ao conceito de adultério hoje, onde o que nós temos é a monogamia, onde uma pessoa casa com uma única outra, e ela não pode ter relações fora desta união. Nem a mulher pode, nem o homem pode.
Mas naquela época o homem podia, porque ele podia ter mais de uma esposa, ele podia ter concubinas. Então, como é que você vai pegar o conceito de não adulterar e transmitir para o dia de hoje, se você não fizer as necessárias adaptações às diferentes situações sociais? Então, esse é um desafio muito importante. A distância que há entre os fatos descritos e a realidade de hoje em dia. Agora, Alice, você poderia me perguntar, bom, se é assim, se tem de 2.000 a 3.500 anos entre uma coisa e outra, por que os ensinamentos morais e espirituais da Bíblia continuam relevantes? Fácil, porque o ser humano continua o mesmo. Isso, essa é a primeira razão. Porque a essência dos seres humanos não mudou. Então, os desejos das pessoas, os desejos bons e ruins, os sentimentos bons e ruins, as falhas de caráter continuam iguais. Por isso, quando a gente olha para o personagem da Bíblia, você, por exemplo, gosta muito do apóstolo Pedro, você já falou isso várias vezes aqui. Você se identifica com Pedro, que viveu 2.000 anos atrás. Muito. Então, outro dia eu estava conversando com alguém que estava com um problema de depressão e eu estava citando o profeta Elias, que tem quase 3.000 anos atrás. E o que ele passou, a pessoa se identificou perfeitamente com Elias. Porque a mesma depressão espiritual que o profeta sentiu, essa pessoa estava sentindo. Ela lê o texto que descreve o que aconteceu com Elias e parecia que tinha sido escrita para ela. Então, essa é a primeira razão. O ser humano não mudou. Os hábitos, os costumes, a língua, a forma de se alimentar, as roupas, a forma de governo, isso mudou. Mas a essência do ser humano ela é a mesma. Nós, se vivêssemos lá, no tempo de Moisés, por exemplo, estranharíamos muitas coisas, mas não seríamos surpreendidos por ver inveja, por ver ciúme, por ver maledicência, por ver injustiças, por ver amor. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essas coisas. Existiam lá e continuam a existir hoje. A segunda razão é porque eu já disse que a Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou os cerca de 40 e poucos autores que escreveram os 66 livros da Bíblia. E se foi Deus que inspirou essas pessoas a escrever, é claro que ele inspiraria essas pessoas a escrever coisas que tivessem relevância e tivessem permanência. Ele não ia pedir aos autores para escreverem, por exemplo, uma receita de como fazia carneiro assado. Não tem nenhuma relevância para o mundo de hoje. Pode ter até curiosidade, mas relevância não tem. Então, como se plantava trigo, pode ter curiosidade histórica, mas não tem relevância, porque o mundo é totalmente outro, as formas de plantar, de plantio, etc., estão totalmente distintas. Então, Deus, através da orientação do Espírito Santo, inspirando os autores, se preocupou de que eles escrevessem sobre coisas relevantes. Por isso, embora haja de 2.000 a 3.500 anos entre o que foi descrito na Bíblia e o que é e nós hoje, as coisas continuam a ser relevantes. Mas, conforme eu disse, a gente tem que olhar para ver o que é aplicável. A gente não pode pegar uma coisa de lá de trás e aplicar de hoje sem prestar atenção no que se está fazendo, porque senão a gente pode cometer besteiras, como no caso que eu citei, por exemplo, do adultério numa sociedade que era poligâmica e hoje numa sociedade que não é poligâmica. O segundo desafio que tem, e esse é o que é maior fonte de erro, está aí, Alice, nesse item 2.
o desafio do gênero literário. A Bíblia tem diferentes gêneros literários. Por exemplo, a Bíblia tem poesia, salmos, cantares de Salomão, são livros de poesia. Tem relatos históricos, por exemplo, Samuel, Reis, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Tem livros com aforismos, que é pequenos textos de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios. A Bíblia tem visões, como Apocalipse. O Apocalipse é uma grande visão que João teve do Cristo glorificado, em que o Cristo glorificado falou para ele sobre o final dos tempos. A Bíblia tem teologia, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. Mas nas mesmas cartas de Paulo tem teologia e também tem informações históricas. Ele diz assim uma vez: fulano, quando você vier, traz a minha capa, porque eu esqueci aí, eu preciso da minha capa, etc. Obrigado pelo dinheiro que você mandou. Isso não é teologia. Isso é, né, uma carta trocando informações até particulares. Mas o grosso das cartas de Paulo são textos teológicos. Então, são diferentes de uma poesia ou de um relato histórico. Gêneros literários diferentes precisam ser analisados de forma diferente. Isso a gente entende muito hoje em dia. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, muita gente se atrapalha. Vou dar um exemplo. Se você comprar um livro sobre o descobrimento do Brasil e comprar um livro de poesia do meu xará Vinícius de Moraes, você não vai ler os dois livros da mesma forma. Um livro de poesia é cheio de metáfora, né? Os cabelos da minha amada são assim, estava chovendo canivete. Não chove canivete aberto. Chovendo canivete é porque está chovendo muito, né? Então, é assim que você interpreta uma poesia. Você olha e vê nela metáforas, linguagens simbólicas. Quando você pega um livro sobre o descobrimento do Brasil, você não espera ver isso lá. Você espera a descrição de fatos históricos. Mas as pessoas misturam tudo. Por exemplo, você vai ler o Apocalipse e tenta ler o Apocalipse como um livro histórico. Pronto, vai dar besteira. O Apocalipse não é um livro histórico. Tem a besta que sai do mar, não sei quantas chifres, não sei quantas coroas na cabeça, não sei o que. Você não pode olhar para isso e interpretar como você interpreta o Evangelho, que diz assim: e Jesus saiu de Nazaré e foi até Jerusalém. Isso não tem simbologia nenhuma. Jesus saiu de Nazaré, fez uma estrada e foi até Belém ou até Jerusalém. O Apocalipse é diferente. Assim como quando você vai para uma poesia, salmo, eu queria me abrigar nos braços do Pai, Deus Pai. Deus tem braço? Deus é espírito, Deus não tem braço. Os olhos de Deus não tem olhos, Deus é um espírito. Mas a gente está descrevendo simbolicamente Deus, então a gente usa categorias humanas, braços, barba, o colo de Deus, o abraço de Deus, né? O beijo de Deus, assim por diante. Você não pode interpretar todas as coisas da mesma forma. Da mesma maneira que você vai ter um livro de teologia em que vai falar qual é o significado da morte de Jesus, Paulo está escrevendo um tratado de teologia. Romanos é um tratado de teologia. Você não vai ler aquilo da mesma forma como você lê um livro histórico, em que diz que o rei Davi matou Golias, né? Enquanto não era rei, era um pastor, mas matou Golias, depois virou rei, depois fez isso. É diferente. Quando a gente mistura gênero literário, a gente faz besteira. Um exemplo clássico é interpretar o Apocalipse como se fosse um relato histórico. Aí começam aqueles relatos malucos do que vai acontecer no final dos tempos, que não tem nenhuma base no que o Apocalipse está dizendo.
Por quê? Porque se interpreta literalmente como se fosse um texto histórico, um texto que é simbólico. E isso fica um pouco mais complicado, Alicia, porque, às vezes, um mesmo texto que é predominantemente de um gênero literário contém dentro dele outros gêneros literários. Um exemplo clássico são os evangelhos. Os evangelhos são relatos históricos, mas, no meio do relato, tem Jesus contando uma parábola. A parábola não é um fato histórico. Não houve um homem que ficou na beira da estrada, quase morto por salteadores, etc., que aí passou. Não, esse homem não existiu, que está na parábola do bom samaritano. Alguém pode dizer, existiram fatos como esses. Mas Jesus não estava se referindo a um fato específico. Houve um homem, ou quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Do rico morre, vai para o inferno, e o Lázaro, que era o mendigo, vai para o céu. Ele está se referindo a coisas que ele viu na vida dele, ricos que não davam a menor bola para as pessoas e pobres. E ele conta o que aconteceu, mas não quer dizer que aquele homem, Lázaro, existiu. Não é o Lázaro que foi ressuscitado, é o Lázaro pobre da parábola. E o rico, tal rico que estava lá no inferno. Não, isso é simbólico. Então, você vem num texto histórico, e aí tem uma parábola, e aí, por hábito, você interpreta a parábola como se ela fosse histórica. Então, você acha que existiu o pobre Lázaro que morreu? Não. Pode ter até pessoas parecidas com aquela cuja história inspirou Jesus, mas não quer dizer que aquele homem que Jesus citou existiu. Um outro exemplo é lá em Isaías. Isaías é um livro de profecias. E lá no capítulo 6 ele tem uma lindíssima visão do trono de Deus. E ele descreve o trono de Deus, os anjos que estão em torno, os serafins, não sei o quê, da melhor forma que ele pode. Mas é evidente que ele usa metáforas. Mas como é que você vai descrever a glória de Deus, a grandeza de Deus, o trono de Deus? Então, aquela descrição de Isaías 6 é uma descrição simbólica. Ela não é igual às demais descrições do livro de Isaías. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, quando a gente lê um texto, sempre na Bíblia, a gente tem que olhar para o contexto. Quando Jesus diz, quando a Bíblia diz, e aí ele lhes contou uma parábola. Pronto, você já está sabendo que é uma história que Jesus inventou para passar um princípio moral. Igual a gente tem histórias aí, fábulas dos animais falando, a cigarra e a formiga, etc. São fábulas morais. Não quer dizer que tem uma cigarra falando e uma formiga falando. Então, precisa tomar cuidado com isso. Isso não é uma coisa trivial. E essa é a maior fonte de erro. Canso de receber perguntas de pessoas que fazem a maior misturada porque analisam textos não de acordo com os gêneros literários aos quais eles pertencem. E, finalmente, é o desafio da visão do mundo do intérprete, de quem interpreta o texto. Todos nós temos visões de mundo. Então, o que a gente chama cosmovisão, visão de mundo. Eu sou cristão, desde que nasci. A minha visão de mundo, a minha cosmovisão é cristã. Toda vez que eu vou analisar alguma coisa, os óculos do cristianismo estão lá. Por mais que eu tente olhar para as coisas de uma maneira isenta, não há como tirar esse óculos da minha cara, porque eu sou cristão. Eu olho para as coisas com as categorias e os valores do cristianismo. E as pessoas, o problema não é fazer isto, o problema é quando você faz isso sem perceber que está fazendo. Então, eu sei que eu tenho esse óculos cristão para olhar as coisas. Não é errado eu ter, porque todo mundo tem um óculos. Se o cara for ateu, ele vai ter o óculos ateu. Se ele é cristão, ele vai ter o óculos cristão. Se ele é muçulmano, ele vai ter o óculos muçulmano. Cada um vai ter um óculos. A questão é, há pessoas que sabem que têm esse óculos e levam em conta isso. Há pessoas que não sabem que têm esse óculos e pensam que são donas da verdade. Então, este é o problema. E o segundo problema
que é maior do que a primeira parte, é quando a pessoa já tem uma ideia preconcebida, e aí ela lê a Bíblia e encaixa a Bíblia na sua ideia. Em vez dela aprender o que a Bíblia está ensinando, ela ensina a Bíblia a ideia dela. Quando a gente fala lá do caso da escravidão no século XVIII, foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas queriam defender a escravidão porque gerava muito dinheiro. Então, elas liam a Bíblia com olhos de defender a escravidão. Então, elas encontravam na Bíblia versículos que pareciam defender a escravidão, que não estava defendendo coisa nenhuma. Por quê? Porque elas pegavam a ideia delas e jogavam na Bíblia. E tem que ser o contrário, você tem que deixar que a Bíblia fale com você e te ensine aquilo que Deus quer falar. Bom, Alicia, seus comentários. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar minha listinha aqui, que os comentários são longos. Na verdade, assim, é uma coisa interessante, Vinícius, que eu acho que a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado, que é assim, o fato de você, às vezes, interpretar as coisas de uma maneira errada, né? Que é a primeira aqui que a gente está, que é essa coisa que você coloca, que o erro pode levar a caminhos complicados, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes, as leituras erradas, elas são feitas sem querer, mas muitas vezes elas são intencionais, entendeu? Então, eu acho que essa live de hoje é uma live muito importante, gente, para vocês refletirem nela. Porque aqui a gente está falando um pouco não só de como você age, mas de como os lugares que você frequenta, as igrejas, o post que muitas vezes você lê, alguém que dá uma palavra, pode conter algum tipo de informação meio errada porque é um pouco conveniente, entendeu? Aí você pode dizer, mas Alisa, como é que eu sei que você não está fazendo isso? Pois é que você vai saber melhor se quem não está fazendo isso propositalmente quando você conhece mais a Bíblia. Porque aí você sabe que determinadas passagens, por exemplo, são tiradas do contexto, né? Vinícius citou aqui a questão da escravidão, eu citaria aqui também, e falou um pouco da questão da mulher, né, Vinícius? A questão da mulher, entendeu? A mulher não existia, é um fato da época, né? E há muitas igrejas, e eu vou ser sincera com vocês aqui, a gente procura evitar falar esse tipo de coisa, mas que por terem uma leitura de que a mulher tem uma submissão no sentido de anulação total, acabam criando situações de violência. Então, assim, erros podem ser cometidos de propósito, assim, enfim, há uma intencionalidade ali, talvez não muito clara, mas há uma intencionalidade de você estar fazendo esse tipo de leitura, né? Então, eu acho muito importante. Acho também que aqui você traz uma coisa muito interessante, Vinícius. Eu não sabia disso, aprendi, né, atrás, a gente teve uma sequência de aulas sobre isso, passado, sobre essa questão dos tipos literários, né? Das diferenças literárias. Quer dizer, você tem que tomar esse cuidado com as parábolas. A parábola é uma mensagem, né? Ah, mas quem foi este homem que caiu? Né? Não foi, é uma história que Jesus está contando para que a gente aprenda. É um formato de ensinamento que você também pode usar hoje em dia, né? É uma forma mais fácil de fazer as pessoas compreenderem. Lembrando que Jesus estava lá 2000 anos atrás e está falando ali no meio de uma multidão, tem toda uma dificuldade. Então, a parábola ela facilita os ensinamentos, né? Mas ela não é uma história contada de um fato real, nem sempre é um fato real. Então, a gente também essa começar a olhar para a Bíblia um pouquinho com esse olhar e dar uma estudada, dar uma aprofundada nisso, é muito interessante.
A gente ouve muito, por exemplo, salmos fora dos contextos, né, Vinícius? A gente não ouve, não vai lá ler o salmo, conhecendo a história, o que está se passando, o que está acontecendo, em que momentos aquilo faz sentido, de acordo com o que está acontecendo. Então você tira os salmos, né, do contexto. E os salmos, eles têm um contexto, eles correspondem às situações que estão sendo vividas, né? Então é importante um dia pegar a Bíblia e ler os salmos linearmente. Pegue um estudo, alguma coisa que mostre isso, e você vai ver uma outra beleza e uma outra forma de ouvir, de ver esta palavra lhe dada por Deus na Bíblia dentro de um contexto. Porque você tira do contexto. Isso é muito comum também, e eu acho que atrapalha muito a nossa relação com o estudo bíblico, né, Vinícius, com a palavra de Deus, que é tirar a frase do contexto. Então, você tira uma frase, você fala só aquele versículo, mas você não lê o de cima, você não lê o de baixo, então não está contextualizado. Então, Olha, acho que essas dicas que o Vinícius está trazendo para a gente são muito legais para a gente não depender tanto de alguém dizer para a gente que aquilo está errado, está certo, a gente começar a aprender a ter uma percepção disso própria, né, é, Vinícius? eu queria pegar esse ponto que você falou, que é o tirar do contexto. Eu acho que isso é muito importante. Isso não está na lista dos desafios, porque isso não é um desafio, Não, é isso que eu estou falando, isso é outra isso é coisa. uma prática ruim. Você não pode interpretar um texto sem entender onde ele está inserido, né? Isso é uma prática ruim, não é um desafio. Mas um exemplo clássico é aquele versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você pega esse texto, tira do contexto, guarda um versículo maravilhoso que enche as pessoas de esperança, e aí tudo contribui para o bem dela. Vai contribuir para o bem dela se ela perder o emprego, vai contribuir para o bem dela se ela ficar doente, vai contribuir para o bem dela se alguém que ela ama morrer, se vai contribuir se tiver um Só que aí não desastre. é assim, né, que Não é acontece. verdade. O texto não é esse. O texto Qual diz é o assim, texto, Vinícius? o Fala ele inteiro para a gente texto diz discutir assim: aqui. todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem são aqueles que amam a Deus, para os quais todas as coisas contribuem? Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Segundo o seu propósito. Olha isso, peraí, vamos parar um então, minuto. Olha peraí, como deixa eu isso, concluir. gente. Deixa eu concluir. Ele está falando de pessoas que militam na obra de Deus, que se dedicam à obra de Deus e que deixam tudo. Isso, por exemplo, vale para Paulo, vale para Pedro, mas não vale, em geral, para todos os cristãos. Isso não quer dizer que Deus não queira o bem dos seus filhos e filhas, mas quer dizer que esta promessa é uma promessa que se aplica a determinada situação, em determinado contexto. E quando você tira a promessa do contexto, você cria um problema. Mas não está escrito que todas as coisas contribuem para o meu bem, mas como é que isso aqui contribui para o meu bem? E aí você não tem como explicar para a pessoa como o fato de ela ter uma doença que ela vai morrer contribui para o bem dela. Aí começam as coisas meio esquisitas, né? Então, o erro direto. Sim, Mas aí não está na categoria do desafio, embora seja um problema real. Aí está na categoria da prática ruim, ou até da sim, má fé. Da má fé. sim, sim. Não, eu acho importante a gente falar disso, que eu acho que aqui tem uma questão que é você aprender um pouco a ter uma autonomia, assim, em relação aos instrumentos que você tem para a sua caminhada cristã, né? Por que a gente insiste muito e fala muito disso, que está lá na Bíblia, inclusive, né? Que você deve estar sempre estudando, né? Sua fé vem por ouvir e tal. Porque isso é importante, porque se você, por exemplo, se apega a um versículo fora do contexto, como o Vinícius acabou de citar, e as coisas não funcionam daquela forma, você pode se decepcionar e se afastar de Sem Deus, dúvida, ou alguém próximo a você, sem né? dúvida.
Então, é muito importante. É um aprendizado, é um guia meio seu. Você tem que construir um pouco essa sua noção de olhar e ouvir uma coisa e falar: opa, isso aqui estou na dúvida. Porque não é muito fácil, não. Porque, como está aqui explicado, você tem diferentes textos literários. Há momentos na Bíblia em que são fatos históricos, eles estão comprovados, eles estão documentados. Ah, Alicia, mas como eu faço para saber? Só estudando. Tem que estudar, está lá. O rei X, Alice, o príncipe Y. Oi. Alice, é uma coisa interessante que quando a gente fala de outras áreas do conhecimento, que não os estudos relacionados com o cristianismo, a religião, que é uma área do conhecimento, as pessoas entendem bem essa diferença. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega para uma pessoa e diz assim: você tem que estudar matemática, e você pega e dá um livro para ela de matemática. Ela não vai esperar encontrar naquele livro uma descrição histórica. Ela vai Sim, esperar encontrar equações. Ela vai ter que aprender como são as notações. aquele monte de xizinhos, ypsilonzinhos muitos. As notações que são usadas, e quanto mais avançado a matemática, mais Mas isso acontece. Se você pega um livro de matemática superior, avançada, 70%, 80% do texto são equações, são símbolos que estão lá representando coisas. O resto são algumas frases que são colocadas para ligar as equações e explicar algumas coisas que não se explica com equação. sim. Agora, ninguém pega um livro de matemática achando que vai encontrar lá uma descrição biográfica. Então, se ele vai estudar matemática, ele vai ter que aprender aquelas notações. E, a partir daquelas notações, que o símbolo tal representa isso, que o símbolo outro representa aquilo, e a partir daquilo ele ou ela vai começar a entender os conceitos da matemática. A mesma coisa. Quando você vai estudar um texto teológico de Paulo, Paulo tem categorias teológicas, Paulo tem conceitos teológicos. Por exemplo, a carne se refere ao ser humano, o espírito se refere a coisas espirituais. Então, ele diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto, ou seja, o meu lado humano tem dificuldades, mas o meu lado espiritual consegue enfrentar certas coisas. Se você não souber que quando Paulo se refere à carne, ele não está referindo ao que você compra no açougue ou no supermercado, e sim É, ao lado humano, você não vai entender aquilo, você vai se enrolar. Então, se você vai estudar textos da Bíblia, você vai precisar aprender o vocabulário, a terminologia. Esse esforço tem que ser feito. Não é que você vai sair lendo e vai entender tudo. Se for um texto histórico, é mais fácil. Se entender o que Jesus viveu, é mais fácil. Mas você vai pegar um texto teológico, ou você vai pegar, por exemplo, o Apocalipse. Qual é a chave é de falar de interpretação Apocalipse. do Entendeu? Apocalipse? Os cristãos estavam sendo perseguidos e eles não podiam falar abertamente críticas a Roma. Então, que eram os dominadores, eles usaram linguagens cifradas para se referir a Roma. Então, Roma é a grande Babilônia, etc. Vai por aí. Então, essa é uma chave de interpretação. Segunda, é uma visão. É outra chave de interpretação. Você não está falando de fatos históricos, cronológicos, como você tem quando você conta a vida de Jesus, o êxodo da saída de Israel do Egito. O Apocalipse, o relato vai e vem na história. Ele repete a mesma coisa de outra forma. Então, se você não entende isso, você fica absolutamente perdido. Então, mas eu não Eu sei acho isso, que eu não sei isso. Não é problema você não saber. O importante é você saber que essa questão existe. E aí você vai buscar ajuda e vai buscar referências, como quando você pega um livro de matemática, você não sabe qual é a simbologia que está lá, mas você sabe que tem uma simbologia que você precisa aprender. Então, você vai buscar ajuda. O que não pode é você
ir para o livro de matemática sem saber que tem simbologia e tentar entender aquilo. Você vai fazer uma salada. Não adianta você ir para o Apocalipse sem saber que há uma simbologia. Você vai fazer uma salada. Então, eu acho que aí tem um desafio de ser cristão, que é a nossa chave, né? Que é você não ser apenas um receptor de informações sobre a vida cristã, sobre o cristianismo. É você ser um agente também, não só um agente no sentido de indo pelo mundo pregar o evangelho. Não, fazer as ações. Não é disso que eu estou falando, mas é você ter um relacionamento com a Bíblia, com as informações, com as falas, com essas interpretações própria, tentar construir alguma coisa que é pessoal sua, porque isso é muito importante. Às vezes, uma interpretação ou uma incompreensão, porque a gente já falou aqui, ter dúvida, que é uma incompreensão de alguma coisa, é muito legítimo. O problema é se você tem uma dúvida, não esclarece ela e continua com ela 20 anos, 30, morre e leva com você a dúvida. Quer dizer, aí não faz sentido. É importante a gente entender, e eu queria, essa mensagem final que eu queria deixar, que você não pode esperar, você que está nos ouvindo aqui, e quem não tem prática ainda de estudar a Bíblia, de entender a Bíblia, que você vai pegar um livro escrito de 2.000 a 3.500 anos atrás, numa sociedade completamente diferente, que trata de temas complexos, porque a nossa vida espiritual, o final dos tempos, salvação, não são temas triviais. E você não pode olhar, pegar isso tudo e achar que você simplesmente vai ler isso 5 minutos antes de dormir, já com sono, meio sem saber o que você está lendo, e que você vai sair entendendo. Não, não vai. É igual se você resolver estudar matemática e achar que você vai aprender matemática lendo 10 minutos antes de dormir o livro e acabou. Não, você não vai aprender. Você vai aprender se você fizer um esforço consciente para isso. É a mesma coisa, você quer A aprender a palavra Bíblia. é dedicação, né, E Vini? se você quer aprender a Bíblia, saiba que existe, necessita um esforço seu. Você vai ter que fazer um esforço de ir atrás de adquirir este conhecimento. Usando quem? Usando os recursos que existem hoje, que são enormes, e usando pessoas que conhecem mais que você. É um pouco o que nós tentamos fazer aqui para aqueles que nos ouvem, nos assistem. Passar algumas informações, mas você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer a sua parte. Né? Alice, as suas E palavras. digo mais, a gente faz isso o tempo inteiro, porque ainda por cima tem a chamada chave de interpretação, né, Vinícius? Que é como a gente entende o que lê. Aí tem uma coisa pessoal. A gente tem uma cultura, vive aqui em Cosmovisão, foi o que eu falei, 2020. é o item 3. Não, Sim, podemos passar para o item 3. a passar que nós já estamos no final. Vamos correr um pouquinho, mas eu queria falar disso, dos óculos. A gente tem óculos para tudo, gente. Então, é como você vê o mundo a partir da sua vivência. Você está aqui, eu estou aqui hoje, em 2022, eu tenho 60 anos de idade, vou falar baixinho. 60 anos de idade, eu tenho uma família assim assado, né? Enfim, tem uma história, a minha história. E essa minha história me faz ver o mundo de um certo jeito. Mas a gente pode olhar para os outros óculos e dar uma olhada para ver se a gente não está muito fechado, ou se aquele óculos ali do lado não está meio ruim, enfim. Isso também é importante. Se você fica sempre preso à mesma linha de interpretação, você pode estar perdendo alguma coisa importante, né, Vinícius? Se você não tem curiosidade, de olhar, pelo menos, que outras linhas de interpretação tem, que talvez aquilo te traga um... Opa! Você está lá em algum lugar estudando com uma determinada pessoa ou está ouvindo determinadas palavras numa determinada linha teológica e talvez aquilo não esteja te trazendo clareza. E, de repente, você olha um texto, uma explicação dado por alguém que tem um óculos diferente do seu. E aquilo faz um sentido enorme
e abre uma porta de entendimento para você. Então, é importante a gente estar aberto. Assim, a Bíblia é uma coisa tão maravilhosa, gente, que olha isso, essa discussão que a gente está fazendo aqui, né, Vinícius? É fantástico. É isso mesmo. É a gente ter noção das limitações da gente, que os óculos que a gente usa são um pouco as limitações que a gente tem de cultura, de formação, de experiência, que faz com que a gente olhe para as coisas de uma forma restrita, porque é aquilo que a gente consegue. A gente entender que a gente não é dono da verdade, que há outras visões, outras possibilidades que podem somar e agregar sua percepção, é uma maneira que faz você crescer. A Bíblia vai crescer com você. Você vai ver coisas na Bíblia que você não via antes, que quando você tinha lá pouco tempo de convertido, estava começando, não entendia direito, havia certas coisas que você não via. E 20 anos depois, se você cresceu, se desenvolveu, você vai ver conceitos, ideias, ensinamentos na Bíblia que você não conseguia perceber antes. E por isso a Bíblia é o que é. É essa capacidade que ela tem de dar um conteúdo, dar um ensinamento tão profundo quanto a pessoa que está analisando seja capaz de entender. Bom, Alícia, estamos já em cima da hora. Que pena, tinha muita coisa para falar ainda, mas tudo bem, né? Vamos estar aqui de volta outro dia, outra hora, essas questões voltam, de vez em quando elas aparecem de novo e a gente vai falar delas. Mas, gente, curta muito a sua Bíblia, porque quando você entende o lugar dela na sua vida, tudo fica mais fácil. Eu agradeço você que está nos assistindo, ficou conosco por esse período aqui. E se você gostou do que ouviu, dê o seu like, nos siga-nos nas redes sociais, nos recomende para amigos, para familiares, porque só assim o nosso trabalho pode ter um alcance maior. E o que nos motiva aqui é única e exclusivamente divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a minha Amém. missão e isso é o que queremos fazer. Desejo a você que está nos ouvindo que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau.